No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O mundo, amigo, não faz Copa do Mundo com o hospital. No dia 14 de janeiro de 2021, o caos hospitalar tomou conta de Manaus. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no Hospital Getúlio Vargas, no HUGV. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio, perdemos alguns pacientes. Eu estou com Covid. As notícias têm descrito a situação como um colapso, onde, devido à falta de um item básico para o atendimento das vítimas da Covid, no caso, o oxigênio. Bom dia, pessoal. Estou aqui no Hospital Getúlio Vargas. A gente está sem oxigênio para os pacientes. A previsão é de que acabem em 2 horas, tá? Eu estou com Covid. As alas, os locais que deveriam ser utilizados para o tratamento das vítimas, se tornaram câmaras de asfixia. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Isso é resultado da incapacidade administrativa e alguém deve ser responsabilizado. O coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. O tempo de incubação dessa doença é de aproximadamente 14 dias, como vocês podem encontrar aqui no site da Fiocruz. Nós não podemos entrar numa neurose. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Então, para a gente procurar o que causou isso, ou quem são os responsáveis sobre esse caos aí que está acontecendo em Manaus, a gente tem que olhar para trás para tentar entender qual foi a cadeia de eventos que resultou nessa contaminação em massa. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Porque essas pessoas estão doentes agora, elas se contaminaram em algum momento. Em que momento será que elas se contaminaram? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Olhando ali para o fim de dezembro de 2020, nós temos provas de que o governo, através da sua manada, do seu bando, dos seus asseclas, dos participantes dessa quadrilha, estimularam aglomerações, como vocês estão vendo aqui através desse tweet do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Nós também podemos ver mais uma integrante dessa quadrilha, partícipe desse crime, Carla Zambelli, repetindo a movimentação, já que eles agem assim, é uma manada, é um rebanho, é uma quadrilha. Nesse mesmo bando está o Osmar Terra, médico, que em abril de 2020 disse que a pandemia estava no fim. E graças a Deus estamos começando, em poucos dias nós vamos estar vendo cair a curva e terminar essa epidemia que tanto fez sofrer a população. Bia Kicis, mais uma integrante do rebanho bolsonarista, mais uma culpada nisso tudo, comemorou nas redes sociais o resultado da propaganda contra as medidas sanitárias que o governo federal promove diariamente desde o primeiro dia. 20 dias depois da comemoração que ela fez, estamos vendo o resultado em Manaus. Eu estou com Covid. E agora Bia Kicis e Bolsonaro, como bons covardes que são, como bons genocidas que são, estão querendo culpar outras pessoas, querendo colocar a culpa exclusiva em outras pessoas, no caso, prefeitos e governador. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Tem culpa para todo mundo, exatamente isso. Por quê? Se os casos explodiram e hoje existe uma demanda extraordinária por oxigênio, é porque foram descumpridas as medidas de contenção. Devemos sim voltar à normalidade. Bolsonaro e todos que o seguem são parte disso. Os governadores, o governador e os prefeitos
que cederam às pressões. Se cede é pelo medo de perder capital político, isso precisa ser dito. Prefeitos e governadores que cedem às pressões do governo federal, que cedem às pressões da população, não é porque a população está dizendo que é o certo. A população pode estar sendo levada por outra coisa. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Eu não sou governo. Governador governante sério não se deixa levar por esse tipo de pressão. Se deixa levar por esse tipo de pressão quem está pensando em capital político, como pensaram os políticos, principalmente chefes de executivo, prefeitos e governadores que têm cedido às pressões, como cederam em Manaus. Mas e daí? Lamento, quer que faça o quê? Que resultou na morte de muitas pessoas, e essa responsabilidade vem de cima para baixo. Em primeiro, Bolsonaro. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Bolsonaro é o principal culpado por tudo que está acontecendo no Brasil. Eu estou com Covid. Seguido de seu vice, Hamilton Mourão. Em seguida, chefes do executivo, estaduais e municipais, responsáveis pelo que está acontecendo. Todos devem ser responsabilizados. Já vou explicar. O dia D é o dia. Não é antes do dia, nem depois do dia. Essa divisão que o Bolsonaro criou no Brasil faz a gente pensar que ou um é culpado ou outro é culpado. As pessoas acham que as culpas são excludentes. Se o governador tem culpa ou o presidente não tem culpa. Todos têm culpa. Eles não têm só o dever de agir, isso precisa ser muito bem entendido. Eles não têm só o dever de agir, eles têm a obrigação de agir. Têm a obrigação de agir. E as pessoas que não têm obrigação de agir, como o Whindersson Nunes, por exemplo, como os venezuelanos, Venezuela vai mandar ajuda para o Brasil. O governo brasileiro não mandaria ajuda para a Venezuela, pelo contrário, incitou guerra junto com os Estados Unidos. Ainda bem que eles estão agindo diferente do nosso governo. Já entraram em contato com o governo lá de Manaus para enviar oxigênio. Artistas, esses que são demonizados pelo governo, estão se reunindo, tirando do próprio bolso, comprando oxigênio. Parabéns para eles. Mas essas são medidas que devem ser tomadas pelo governo. E as medidas que nós podemos tomar como povo é fazer a pressão popular. Um dos componentes para o impeachment ou para que ande uma cassação da chapa é a pressão popular. Devemos fazer isso no primeiro momento online. Não vamos fazer o que resultou no caos hospitalar em Manaus. Nos reunimos online, nos fortalecemos, fazemos o nosso bloco. Daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado. Vai demorar porque o nosso governo é incompetente. Mas quando chegar lá estaremos reunidos. Estaremos articulados. Uma vez vacinados, iremos para a rua e a gente vai tirar o Bolsonaro do Palácio da Alvorada, nem que seja na unha.